Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um Fala Mais. Hoje a gente está com o Gessé Branco, que ministrou para a gente sexta-feira, o Douglas, o Jonathan e eu, Gerson, mais uma vez com vocês. Como vocês sabem, a gente está participando ainda da nossa série de disciplinas espirituais. A gente foi para a quarta disciplina, né? A gente já ouviu sobre meditação, sobre oração, sobre jejum e agora a gente está indo para estudo. E a gente vai conversar um pouquinho mais das coisas que Deus colocou no coração de Gessé, sobre o assunto que a gente conversou na sexta-feira. E para a gente começar, Gessé, eu queria que tu dissesse para nós um resumo do que seria o estudo, o que seria essa disciplina espiritual do estudo, né? Por que ela pode ser considerada uma disciplina espiritual e não só um ato. Então, a grande ideia de você se disciplinar no estudo é que você precisa ter um norte, um direcionamento. E principalmente você saber no que você acredita. Né? A oração ela é importante, o jejum é importante, junto com isso você tem a meditação para te orientar, mas a partir de agora o estudo ele começa a jogar para fora aquilo que você está vivendo no seu interior. Então isso vai ter influência na defesa da sua fé, isso vai alimentar você. O próprio Cristo, todas as vezes que Satanás veio tentar contra ele, foi com a palavra que ele conseguiu rebater tudo que Satanás queria propor para ele. Então, se nós não tivermos essa ideia do estudo, de você mergulhar na palavra do Senhor, dificilmente você vai conseguir combater aquilo que as outras pessoas falam a seu respeito, aquilo que Satanás sopra aos seus ouvidos e aquilo que você acredita de quem você é. Então, à medida que você vai se aprofundando na palavra do Senhor, a sua fé ela vai sendo mais embasada. E é importante a gente já iniciar isso diferenciando de que o estudo ele é diferente do devocional, né? O devocional é o fato de você saborear a palavra, de você pegar pequenas porções ao longo da sua semana para que você possa pensar e meditar sobre isso. O estudo não, é quando você pega um livro, quando você pega a palavra e aí você vai minuciosamente entrando dentro dela e entendendo o que ela está falando. Nessa perspectiva que tu fala, então, tipo assim, o estudo, a disciplina do estudo, ela não é meramente técnica. Eu também posso incluir ela, não, tipo assim, ela também é espiritual. No princípio, como tu colocou na tua ministração, o fato de a gente poder estudar a Bíblia com Jesus do lado, Jesus fazendo parte disso tudo, torna isso espiritual também, não é puramente técnico, não é só, da minha perspectiva, é que não é só para eu rebater um argumento, é sim para que eu possa, de uma perspectiva, estreitar e melhorar e fazer com que o meu relacionamento com Deus cresça. Eu acho que a gente pode, seguindo nessa, a gente sabe então que o estudo ele é importante, que ele é uma questão espiritual. Por que a gente tem dificuldade de estudar? Que, na minha opinião, o que mais saltou aos olhos nessa mensagem foi justamente esse paralelo que o autor José trouxe da diferença entre o devocional e o estudo. O estudo ele exige mais concentração, aquilo que também foi falado, exige mais de você, da tua capacidade cognitiva. E o devocional, até no livro ele fala, né, uma mensagem para hoje, né, a famosa caixinha de preciosas promessas. Até mesmo, aí eu acordo de manhã, eu leio o capítulo da Bíblia, eu faço um devocional à noite também. E até essa mensagem, até essa parte do livro, eu acreditava que eu estudava a Bíblia, que eu lia a Bíblia. Mas eu só faço uma leitura que eu tenho aquele conhecimento, eu conheci aquela passagem da Bíblia. Assim como às vezes algum pastor posta uma mensagem no Instagram, eu li aquilo ali, mas eu não me debrucei sobre aquilo ali, eu não tive uma compreensão daquilo ali, aquilo não enraizou no meu coração. Então, e o devocional e o estudo bíblico é aquilo que vai te alimentar. E principalmente, o segundo aspecto que eu acredito que mais chamou atenção, é isso que vai me blindar a falsas doutrinas. Então, esses dois pontos principais que a mensagem me trouxe. Quando a gente pensa por dificuldade, por que a gente não consegue estudar? No PG a gente conversou muito na questão assim da indisciplina do tempo, né? Tipo assim, eu digo que eu não tenho tempo no sentido de uma atividade como o estudo, mas se chamar para jogar futebol eu consigo dar um jeito, eu vou jogar futebol, ainda que seja de improviso, mas o estudo parece que
nunca tem um tempo suficiente para ele, mas qualquer outra atividade, lazer ou coisas, existe. Então, tipo, talvez o tempo já não é mais a desculpa, é só a percepção. Acho que da mesma forma como a gente teve que ressignificar cada uma das disciplinas até agora, o estudo também. Porque o estudo ele também não é penoso, assim como a meditação não é penosa, como a oração não é penosa, como o jejum também não é penoso. Sim. No sentido, acho que a gente precisa dizer, não, estudar é bom, por quê? Porque me revela de Deus, me revela de Cristo, me revela da graça, eu estou em contato com a graça. Ter a Bíblia em mãos é um sinal da graça. Então eu acho que a gente tem essa dificuldade, acho que a gente pode começar a trazer a ideia para ela, não, estudar é muito benéfico. E aí a gente consegue inverter talvez um pouco do problema que a galera tem de estudar. Né? O Jonathan é uma prova de que, tipo, ele tá... que esse chamado a estudar, você começou a fazer um curso teológico recentemente. Né? Isso aí, 1 mês já fazendo. E eu vejo assim que vale muito a pena, que nem foi falado, de arranjar tempo para jogar futebol, fazer tantas outras coisas, eu sempre tinha um tempo. Mas para a Bíblia, para Deus, arranjar alguma coisa assim, eu fazia só a minha oração, lia minha Bíblia e ia dormir, né? Fazia aquele ritual devocional ali antes de dormir. E conforme foi mais intenso, ainda mais o meu chamado para ministrações e tudo mais, eu fui atrás, comecei a fazer agora estudo bíblico e eu vejo que está sendo muito importante. Tendo muito conhecimento, o conhecimento bíblico para ter o discernimento, como foi falado agora, sobre blindar nossa mente sobre o que for de heresias, né? Então, assim, muita coisa, assim, do pouco tempo que eu estou estudando, mas já estou vendo que muita coisa, assim, eu já estou mudando minha perspectiva. Tinha coisas que eu via no mundo afora, assim, muitas coisas que eram faladas, e foi abordado num estudo que realmente era uma coisa que eu tinha dúvida se seria uma heresia ou não, algo que, se eu fosse falar, seria uma falsa doutrina para as pessoas, né? Então, com isso eu já vejo, assim, que eu estou criando uma autoridade. A gente, na verdade, quando a gente estuda, a gente a gente consegue criar uma autoridade para a gente falar sobre aquilo, ter um domínio sobre a palavra. Não só a gente ler e interpretar do nosso jeito. Porque, que nem foi falado no estudo bíblico, a verdade já foi dita. Então, não existe novas verdades. A gente tem que conhecer a verdade, não criar novas verdades para a gente não estar pregando heresias por aí. Isso aí. São mentiras que soam como verdades, né? Acho que respondendo a pergunta do Gerson, por que a gente não se dedica a estudo, eu acho que porque muitas pessoas não vê isso como algo que é importante e essencial, né? Então, cá entre nós, né? A gente só estudou algumas coisas em biologia e química porque a gente tinha que passar na prova, né? Então, daí a gente vai lá, vai estudar, sei lá, dentro de matemática, né? Poxa, tanta coisa que a gente pensou, trigonometria. Poxa, para que eu vou usar isso na minha vida, né? Nunca vou querer fazer exatas, e ainda que eu faça exatas, dificilmente eu vou usar algumas coisas. E aí essa ideia de que eu só estudo aquilo porque eu vou usar ali na frente, daí depois eu deixo isso quieto. Então as pessoas não têm essa intenção de usar a palavra de Deus. Então, como elas não têm intenção de manuseá-la lá na frente, eu não quero falar da palavra de Deus pro Douglas. O Douglas é ele que vale a Bíblia. Então, não tem por que eu saber, porque eu não quero derramar na vida dele. E outra, a gente fica com esse falso pensamento de que eu vou vencer. As disciplinas espirituais sempre voltam a mesma coisa, né? Eu vou vencer o maligno através da minha força de vontade. Né? Então, se eu tiver muita força de vontade, eu vou vencer ele. Então, se eu tiver força de vontade, eu não preciso ler a Bíblia, né? Então, é importante eu levar essa Bíblia para a igreja, é importante que eu tenha pequenas porções, mas eu não preciso estudar, não preciso me aprofundar. Então, eu acho que uma das maiores questões, Gerson, a respeito de por que as pessoas não passam tempo estudando, lendo mais sobre a palavra de Deus, é porque elas não acham que isso é algo necessário para a vida delas, né? É um descompasso, né? Tipo assim, eu aceito que se alguém quiser ser um profissional bem-sucedido, ele tem que fazer curso, ele tem que fazer graduação, ele tem que fazer doutorado, MBA disso, daquilo, e é factível. Então, se uma pessoa chegar e diz assim, eu estou fazendo MBA disso por causa do meu trabalho, sem nenhuma dificuldade. Mas aí se tu falar que tu está estudando teologia e não está se desenvolvendo profissionalmente, a pessoa tem um problema.
no sentido de é válido que tu seja o melhor profissional possível, mas parece que não é tão certo ser o melhor cristão possível. Sim. A pergunta que vão fazer pro Metzner agora é: então, você quer ser pastor? Você vai ser pago para isso, porque você está estudando? E não, cara, eu estou fazendo isso porque eu quero ser um cristão melhor. Eu acho que outro ponto é como a gente utiliza nosso tempo, como foi mencionado. Tem um livro do Marco Aurélio, que o título traduzido é Meditações ou Meditations, que ele cita como se fosse um conselho: tome cuidado com o lazer que custa caro, grosso modo. E o custa caro não é de valor monetário, é o lazer que toma muito tempo de você. Então você pensa, o lazer lá no Netflix que custa baratíssimo, só que quanto custa o tempo que você perde fazendo uma maratona no Netflix? Bom. Entendeu? Quanto que custa esse tempo? É esse tempo que ele está falando. Esse é o custo que ele está falando, o tempo que você está investindo nisso. E pegando um gancho naquilo que o G falou, aonde está o nosso interesse? Às vezes a gente está com interesse em ser promovido, e aí a gente investe tempo, manhãs de estudo, dias de estudo, e a Bíblia se torna assim, a sobrar um tempo lá, eu vou ler um capítulo da Bíblia lá no final da noite. Em muitas questões que a gente vai ter problemas, é porque tipo, não conhece na verdade, né? Por exemplo, por vezes se procura o pastor ou um líder para pedir uma orientação porque não sabe onde achar na Bíblia. Porque o líder cristão, ele vai te dizer o quê? O que a Bíblia diz para ele, e ele sente que essa é a situação que tu está passando, ele vai te colocar isso que ele está passando. Então, na verdade, não é que tu vai eliminar, por exemplo, conversar com um pastor, mas é que tu vai poder encontrar nas escrituras um ponto de apoio também. Não é só um peso no sentido de eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer mais a Deus, mas sim como um ponto de refúgio de, poxa Deus, eu estou passando por essa dificuldade, onde na sua palavra fala sobre isso para eu entender o que você pensa sobre essa situação, o que você pensa sobre esse processo, sobre essas circunstâncias. Pô, a Bíblia é um livro riquíssimo, é a história do começo ao fim, exemplos de pessoas do começo ao fim, exemplos de vida. Então, tipo, sempre tem alguma coisa que dá para aprender. E a gente precisa construir esse caminho para a Bíblia no sentido de não algo como um dever cristão, mas como parte de um caminho que vai me responder muitas coisas. A Bíblia vai importar o meu caminho. Sim. No sentido de eu vou bater bem menos a cara, eu vou sofrer bem menos se eu entender qual que é a ótica de Deus sobre muitas coisas. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 22, erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, ele continua, né? E, cara, quantas vezes, né, cara, eu cometi erros, eu fui equivocado porque eu não tinha um entendimento a respeito das Escrituras, né? Então, não existe um assunto sobre a sua vida que a Bíblia não fala sobre ele. Não existe um assunto. Tudo a Bíblia fala. Afinal, a Bíblia é nosso manual, né? Nosso manual de vida. E a grande questão é que nós, como brasileiros, a gente tem esse costume de qualquer coisa que a gente compra, a gente usa a coisa sem ler o manual, né? Então, depois que a coisa para não está funcionando direito, daí a gente, vamos ver lá no manual. E, cara, essa é a mais pura verdade. A gente tem feito tantas coisas no automático, vamos vendo para ver se vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, não é nem só uma questão de você entender o que a Bíblia diz, é você não conhecer os princípios bíblicos, né? Então, você não estar dentro de um princípio não quer dizer que você está pecando, certo? Quebra de princípios pode ser pecado, mas não ter princípios não significa que você esteja pecando em alguma área. Mas pode significar sim que você não está vivendo bem porque você não está debaixo desse princípio. Agora, como que você vai conhecer esses princípios se você não está tendo contato com a Bíblia? Daí a pessoa vai olhar para mim, não, mas eu estou dentro de uma igreja onde ministra muito bem a palavra, que é o caso da nossa igreja aqui. Graças a Deus nós temos bons pastores. Só que eu não consigo acreditar que uma pessoa consegue ter um pleno conhecimento da palavra de Deus a partir da ministração de outras pessoas. É importante pregação, é importante você escutar ministrações, é importante você vir à escola bíblica, mas, cara, nada disso pode substituir o seu tempo de leitura, do seu entendimento a respeito daquilo. Então, muitas pessoas elas ficam vivendo espiritualmente a partir da bagagem das outras pessoas, a partir do que outra pessoa leu, a partir do entendimento de outras pessoas. É sempre de carona, né? Isso. E dentro da nossa realidade, nós estamos numa igreja que é bíblica, tudo certo. O máximo que vai acontecer é que essa pessoa não vai ter um entendimento muito aprofundado.
Mas o problema é que ela não vai escutar apenas os nossos pastores. Ela não está escutando, ela não está vindo apenas dos nossos cultos. Hoje ela tem acesso a centenas de mensagens nas redes sociais. E aí que mora o problema, e que acho que foi o Douglas que falou. Você vai escutar esses caras e você não vai ter parâmetro bíblico para saber se o que esses caras estão falando é verdade ou não. Se isso é bíblico ou não. Porque tu não compara a Bíblia, né? Tu compara pessoas. Né? Fulano disse isso e fulano disse isso. Exatamente. Aí se a Bíblia na tua baliza, o que tu vai falar? Qual que mais me convém? Esse aqui mais me convém. E aí eu vou pro lado... Isso já foi ministrado uma vez que você falou, né? Numa pregação sua, que foi... as pessoas geralmente não escutam uma mensagem, por exemplo, você prega alguma coisa sobre sexo antes do casamento. Você fala, é proibido, você tem que se guardar, tem os princípios bíblicos. E a pessoa que está começando, no caso eu posso dizer por experiência própria, porque só 4 anos, então dá para dizer assim que é um novo ainda. Muita coisa eu escutava nas pregações e algumas coisas não concordava e pesquisava alguma coisa que alguém estivesse pregando sobre aquilo que eu queria escutar. Então, por isso vale muito bater, que é muito importante bater no estudo. Você escutou a pregação, não fala mal, não julga, não julgueis, não procura, na verdade sim, se quer procurar uma coisa na internet, procura baseado naquilo que você foi pregado. O pastor pregou João 10:10, por exemplo. Beleza, então eu vou procurar, vou ver o que realmente está falando. Se alguma coisa que o pastor falou, o que está batendo. Porque às vezes a pessoa acha que, no caso, por experiência minha, no caso, eu posso dizer, o pastor pregou aquilo, mas Elon atrás dizia que aquilo não fazia sentido o pastor pregar. Então, muitas vezes assim, tanto é que algumas quedas minhas foi por isso, né? Então, a ideia de adaptar a verdade a minha verdade na palavra, isso, criar novas verdades, na verdade, isso. A partir de que a Bíblia precisa se encaixar no meu molde, né? Em como eu sou, e eu não me encaixar no molde. A gente sempre vai geralmente a gente segue esse caminho e a gente está procurando alguma coisa do que eu acho ou eu concordo. Eu não concordo, então eu vou achar alguém que diz o que eu quero e aí eu vou... E aí, com todo respeito, a Bíblia não está nem aí com quem concorda e com o que a gente está achando dela. Tipo assim, ela é a revelação de Deus por si só. E é nós que temos que entender com que Deus concorda, o que Deus desaprova. Esse é o caminho, não no sentido de, o que eu estou achando, eu acho isso certo? No sentido, não, a Bíblia acha isso certo, entendeu? A gente é ser pecador, caído, nosso parâmetro de certo e errado foi totalmente corrompido, entende? Tem uma frase dessas de Instagram que diz, se a Bíblia diz que é pecado, não importa a tua opinião. O cristianismo raiz nunca foi democrático, ele sempre foi teocrático, né? Não tem a ver com o que eu quero, e sim o que Deus quer para minha vida e ponto. Eu acho que isso deixa mais saudável, na verdade. Porque, por exemplo, imagina se a gente está num espaço de muita gente, e cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa, cada um acha que uma coisa é o certo. Tipo assim, o que baliza e torna isso fantástico é que a Bíblia nivela, a Bíblia é a régua, a Bíblia é o parâmetro. Então, tipo assim, se não está de acordo com a Bíblia, está errado. Se está de acordo com a Bíblia, está certo. E isso facilita toda a nossa esfera de relacionamento no sentido de, viver uma comunhão na igreja, né, tipo assim, de uma forma muito mais fácil, porque o parâmetro ele é muito claro, é a Bíblia, não é já mais circunstancial, já não é mais uma forma de falar, não é uma forma de escrever, tipo assim, já está sempre toda a revelação que Deus tinha está ali e a graça dele nos capacita para que a gente possa entender aquilo que está escrito. Jesus vai falar disso comparando roupa nova e remendo novo, né? Roupa velha e remendo novo. Então ele disse, ninguém tem sem consciência pega uma roupa velha e aí você costura um remendo novo, porque um vai romper o outro. Então é isso, eu estou pegando algo que é extremamente novo, que é a palavra de Deus, querendo remendar ela em quem eu sou e não querendo ser algo por inteiro novo, né? E vai dar ruim, você vai se estourar e assim, assim como o Jonathan teve essa infelicidade, e isso faz parte da maturidade cristã dele, de tentar adaptar o evangelho,
Isso acontece constantemente, não apenas com o Jonas. O grande problema é que hoje existem líderes evangélicos, né, que tecem uma opinião e que eles estão fazendo isso e pregando isso para outras pessoas. E outras pessoas estão tendo isso como verdades, entende? E daí as pessoas, não, porque o meu líder religioso está falando isso, então deve ser. Mas daí a gente pergunta, tá, mas você encontrou isso na Bíblia? Não, mas eu confio nele. Não, eu acredito nele. E aí nós temos centenas. E eu finalizei a ministração falando do caso de John Stott, né, que foi um cara que pegou o massacre de John Stott. O cara simplesmente pegou ideias sociológicas, né, misturou com o cristianismo, fez uma massa ali, um negócio, um aglomerado e disse, ó, aqui está uma verdade, engulam isso. E o final foi de mais de 900 pessoas que tiraram a sua vida acreditando nesse cara que ele estava certo. Outro ponto que a gente pode mencionar em relação à leitura, para incentivar, vamos dizer assim, ali que trouxe na administração dela sobre oração, que não há nada mais extraordinário do que você receber uma resposta de Deus no momento da oração, o Espírito Santo revela. E da mesma forma como você está lendo a Bíblia e vem o entendimento daquilo que você está lendo, algo que você sente que é do Espírito Santo que ele trouxe para vocês também, que, vamos dizer assim, traz um renovo, algo, uau. Eu acho que isso serve de incentivo também para a gente buscar mais. A gente vai ter uma palavra ali que a gente precisa, às vezes, o Espírito Santo ali para trazer o entendimento ali, que precisa de uma resposta que a gente está buscando, talvez. Acho que da mesma forma que a oração, isso serve de incentivo para a gente ler mais, estudar mais. Com certeza. E é muito melhor você encontrar a resposta na Bíblia do que você procurar a resposta em outras pessoas, né? Porque muita gente, antes de consultar o que a palavra diz, ela vai consultar todo mundo. Quando ninguém trouxe algo que ou que agrade ela, ou que trouxe a solução, e aí ela vai para a Bíblia. Então, eu já fiz diversas vezes, a maioria das vezes não deu certo, de abrir a Bíblia e disse, Senhor, fala comigo aqui. Enfim, eu lembro uma vez caiu em beija-me com teus beijos, tal. Poxa, não é isso que eu estou precisando, precisando de uma outra. Mas e entender que isso também não é estudo. Abrir ela e fala comigo aqui. A ideia é tipo assim, de literalmente você se aprofundar, entender o contexto, né? Paulo está falando às mulheres a respeito de seus cabelos, das tranças e tal. E, gente, a partir disso, cara, as pessoas teceram toda uma teologia, todo um credo, toda uma doutrina dizendo se a mulher precisava ter cabelo comprido ou não. Por quê? Não foi ver o contexto da época, né? Falando de trança, tá? Qual o contexto da época? Por que trança? Não, é porque as prostitutas da época usavam tranças, né? Outra questão, a questão do cabelo cortado. Por que Paulo fala a respeito de cortar o cabelo? Porque as prostitutas que serviam a deusa Diana lá em Corinto, elas raspavam o seu cabelo para mostrar que elas eram sacerdotisas daquela deusa. Então Paulo está falando algo específico àquela igreja, aquele local, e aí as pessoas olham aquilo e vê, tá vendo? Isso aqui é uma regra de fé. A gente não pode rapar o cabelo ou não pode cortar o cabelo porque aqui Paulo está dizendo. Mas cara, sem entender o contexto. Mas cara, como que você vai entender o contexto? Porque o contexto não vai estar escrito ali na palavra de Deus. Né? O contexto não vai estar ali, você vai precisar procurar outros livros, você vai ter que ver alguma coisa em paralelo, vai ter que procurar estudar a história, e isso leva tempo, isso você precisa cavar um pouco mais. Então existem diamantes dentro da Bíblia, existem preciosidades dentro da Bíblia, mas a Bíblia não é como uma relojoaria que você vai abrir e você vai tirar ali de dentro joias. Não, você precisa cavar, você precisa sujar a mão, você precisa lapidar, e aí você vai receber. E é interessante que a gente olha, por exemplo, escutamos, né, o pastor Luciano Subirá ministrando, né, e você fala, uau, cara, nossa, que cabeção que esse cara é, como esse cara é tal, cabeção no bom sentido, né? Nossa, o cara é muito fera e tal. Mas, poxa, vai ver quanto tempo que esse cara gastou lendo. Né? Vai ver o tempo, a quantidade de livros que esse cara leu, a quantidade de tempo que ele passou debruçado ali. Então, gente, é uma questão de bom senso, de eu entender que, como cristão, eu preciso ter esse entendimento. Tipo assim, eu vejo, tipo assim, dentro do sentido prático, quando alguém vem conversar com a gente, parece que é outro tipo de conversa quando a pessoa chega, essa passagem aqui eu não entendi.
E aí no sentido de, o que tu acha disso? Geralmente quando a pessoa vem, o que eu acho disso, é porque ela nem começou nas escrituras primeiro. Mas quando a pessoa vem e pergunta, poxa, eu estava lendo essa passagem aqui, eu não entendi. Quando tu vê isso aqui, o que você interpreta nesse sentido? Poxa, é uma conversa muito mais gostosa de ter. Eu não sei para vocês, mas para mim é muito mais gratificante. Poxa, porque já viu lá, ela estava aqui, ela travou em alguma etapa, no sentido, o contexto não está ali. E aí talvez porque a gente vai conseguir acessar livros ou outras informações, e aí usando isso que tu colocou das informações, a gente simplifica também essa desculpa, porque hoje a informação ela é extremamente acessível. No sentido, a gente tem ótimos sites com boas informações, tem livros que são disponibilizados de graça, não sei depois de quanto tempo ele já vira material gratuito para estudo, seminário, escola bíblica, cursos de teologia que a gente pode fazer. Poxa, a informação está tão acessível que o tempo, a gente já eliminou que o tempo já não é mais desculpa. E informação também não, porque, poxa, exige um esforcinho, mas não é algo inalcançável. Tipo assim, algo que tu alcança com pouco esforço. Qual que é o esforço? Só procurar. Entende? Só procurar, só consultar. Tipo assim, eu, por exemplo, pelo menos não tenho dificuldade de achar um bom material sobre alguma coisa. Às vezes, se eu quero ele físico, talvez eu tenha que economizar um pouquinho aqui e ali para poder comprar um determinado livro que eu quero. Mas é fácil obter informação, sabe? Tipo assim, do que é básico e essencial, eu acho que a gente não tem desculpa nenhuma para não estudar, para não poder se desenvolver. Acho que o Jonathan, que é convertido há menos tempo, pode afirmar isso. Tipo assim, no sentido, tu tem realmente dificuldade de acessar alguma informação, no sentido, desde que, eu quero tal informação. Tem muita dificuldade de chegar numa fonte que te dê algo robusto disso? Não. Hoje tem a facilidade da internet para fazer ainda as buscas, né? Que nem eu falei, o pior erro, assim, era querer botar a minha verdade, adequar na verdade bíblica. Mas muitas das dúvidas, ou eu consultava o Gessé, conversava com ele, tanto é que a minha primeira Bíblia foi o Gessé que me deu. Sério, lembrava. E também muito assim, antes de eu começar a ficar muito firme no Jovem Sede, eu falava muito com o pastor. O pastor assim que eu tive mais contato foi o pastor Leidião, então assim, muitas das dúvidas eu mandava para ele e ele me respondia quando podia. Então, assim, muitas das dúvidas que eu tinha, enquanto eu não tinha vontade de acessar, não tinha, na verdade, o empenho de procurar, como eu não tinha a Bíblia, então eu ficava naquele empenho, vou botar aqui para ver o que fala na internet. Ou o que foi falado, ministrado na palavra, no culto, e eu não tive dúvida, não tem Bíblia, não tinha um empenho de ir atrás. Eu mandava mensagem pro pastor e ele me ensinava todas as dúvidas, né? Uma ainda até tenho hoje ainda, mas faz parte, né? Querendo ou não, a gente é imperfeito, a gente não tem a capacidade de decorar tudo, né? De ser total conhecimento. Mas hoje, assim, vou frisar de novo, tu não querer adequar a tua verdade com a verdade que está na Bíblia, mas assim, cara, tem a facilidade de você procurar muita informação hoje, então não tem desculpa. A maior desculpa, acho que o pessoal hoje ainda disse que foi o que o Douglas ainda falou, que é fugiu o nome agora, de estar em casa agora, o conforto ali, né? Uma coisa assim que o pessoal usa muito, que eu também usei, foi Instagram, Facebook. Fui olhar, minha média diária está em torno de 4 horas e meia, 5 horas por dia eu perdia. Do dia, só ali. Então eu excluí tudo, comecei a me afirmar mais com Deus, tanto é que eu entrei para IT Blue nesse tempo que eu decidi ficar em off, foi uma transformação. Então assim, eu recomendo, cara, tu tem que dar na verdade o primeiro passo. O primeiro passo, assim, a pessoa acha que é muito difícil, mas na verdade é muito fácil. Então é isso. Eu acho que, tipo, só deixa eu complementar, a desculpa há um tempo atrás, talvez os nossos pais, né? Nossos pais são cristãos, enfim. Nossos pais são cristãos, enfim, dos nossos pais, talvez a desculpa deles era tipo assim, eu não tenho condições. E de fato, para eles comprar, eu lembro que meu pai, ele teve que economizar uma grana legal para ele comprar o comentário do Champlin, né, do Novo e do Antigo Testamento. Eu lembro, cara, que há uns 15 anos atrás, isso era, cara, coisa para mais de R$1.000, cada um. Na época, né?
Cara, era uma Barça, né? Era uma Barça. E, nossa, cara, cara, há 15 anos atrás, R$ 1.000 era uma outra realidade, né? Então, tinha que juntar dinheiro, então tinha essa questão, a internet não é a internet que nós tínhamos hoje, questão de mensagens na internet, nossa, nem se fala. Então, há tempo atrás, talvez não vamos chamar de desculpa, mas a dificuldade deles era, sim, talvez financeira e acesso à informação. Qual que é a desculpa? E aí, hoje nós trazemos por uma desculpa do nosso meio, né? Falta de tempo. Cara, por que você não estuda mais? Falta de tempo. Por que você não... Ah, eu tô sem tempo. Mas algo que eu sempre falo, né? As redes sociais, elas vieram para nos provar que nós temos tempo de sobra. A gente só não aprendeu a definir as prioridades, né? E assim Mas, o que a gente está incentivando, para deixar claro para a galera, né? Tipo assim, que vive uma vida louca trancada dentro do quarto de estúdio, mas é que tu tenha uma espiritualidade saudável. Uhum. E uma espiritualidade saudável envolve as disciplinas espirituais. Sim. Então, tu não vai deixar, talvez, de assistir Netflix. Talvez, se o conteúdo que tu estiver assistindo não seja bom. Mas tu pode usufruir de bons conteúdos em termos das redes sociais, das mídias sociais. Existem formas de obter bons conteúdos. Mas só isso, esses conteúdos não vão te trazer a revelação de quem Deus é. E Deus, com todo respeito, ele é mais importante sobre todas as coisas. Se essa é a fé que a gente professa que Deus é soberano, que Deus é rei, e um rei, a gente precisa entender o que ele pensa, qual que é a perspectiva. E eu acho que para a gente deixar isso ali no ponto que o Jonathan colocou, acho que é muito bom a gente colocar quais as recompensas de uma vida disciplinada no estudo, no sentido, tipo, eu lembro que tu colocou na tua ministração sobre a transformação, tipo assim, a transformação ela vem através de uma vida disciplinada, né? E que transformação seria essa? A gente poderia colocar, tipo assim, que tipo de transformação você experimenta através do estudo? Cara, primeira coisa, o aumento da sua espiritualidade. Você se torna um cara muito espiritual. Muitas pessoas usam aquela fala de Jesus Cristo, que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Eu não sei se já ouviram essa fala. E muitas pessoas, não estude porque a letra mata. Cristo mesmo falou. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa que de fato não estudou, porque se ela vai entender, Cristo estava se referindo à lei mosaica, que literalmente, se você fizesse alguma coisa, cara, você tinha que morrer por conta disso. Então, essa é uma fala que muita gente usa, né? Ouvi muitas pessoas irem contra cursos teológicos. Se você Jonathan, estivesse numa realidade de uma cidade um pouco menor, ou se você estivesse no contexto da nossa igreja uns 15 anos atrás, e você dissesse que você estava fazendo curso de teologia, iria ter uma quantidade infinita de pessoas que ia falar para você, cara, vai esfriar. Logo, logo você vai esfriar. Então, e é extremamente ao contrário. À medida que você vai tendo contato com a palavra de Deus, não tem essa história de você esfriar. Cara, agora o seu espírito está condicionado a algo que a palavra do Senhor diz, que o seu culto seja racional. Então, quando você está cultuando, você tem certeza que aquilo que você está fazendo é 100% a sua razão. Eu estou aqui 100% porque eu quero. Eu estou aqui porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu estou aqui porque eu sei que isso aqui é bíblico, que isso aqui é mandamento, que isso aqui é ordenança, que isso aqui faz parte da minha vida como cristão. Eu não estou fazendo isso aqui por regras ou porque minha mãe ou meu pai fez. Então, uma das principais questões que eu trago a partir do momento que eu tenho contato com o estudo é isso. Eu me torno muito mais espiritual. Acho que dá para colocar também a confiança, né? No sentido de, por exemplo, quando você está fazendo alguma atividade, que você realmente entende que você tem o domínio sobre aquilo, que você sabe que você está fazendo início, meio e fim de uma atividade profissional, por exemplo. Quando eu vou sentar para fazer alguma coisa que é do meu trabalho, eu tenho confiança, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que precisa ser feito, se dá algum problema, eu sei onde eu tenho que ir, e aí quando a gente traz para a vida, é muito mais fácil, eu consigo andar com muito mais confiança se eu sei a perspectiva que Deus espera de mim sobre determinadas coisas. Se eu estou num relacionamento e eu sei o que Deus espera de uma esfera de relacionamento, seja ela fraternal, familiar ou qualquer esfera relacional, é muito mais fácil lidar com essas circunstâncias, é muito mais fácil lidar. Eu vou muito mais confiante, não no sentido da arrogância, mas no sentido de segurança. Eu vou seguro do que eu preciso.
Quer ver uma coisa? O Douglas trabalha com o mercado financeiro, né? Para você ser bem sucedido, é sorte ou é estudo? E é uma coisa extremamente variável. Não só estudo. Não só estudo, né? Tem fator psicológico, mas tudo isso você tem que estudar para aprender a se preparar. Tudo isso, então, porque às vezes tu pega só o que é teórico ali, você não consegue. Então você tem que estudar todos os fatores psicológicos que influenciam nisso, que também vai te ajudar. Então tem a ver com sorte. Não, sorte. O cara que entra hoje no mercado financeiro para... Se ele tiver sorte, ele só vai ter sorte uma vez. Aí ele tem que sair. Ele tem que saber que foi sorte e nunca mais voltar. Porque na segunda ele vai entregar tudo. Ponto. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com a caminhada cristã. Muita gente pensa que a caminhada cristã é uma questão de sorte. É uma questão que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, talvez você vai ter sorte uma vez na vida, que é você encontrar a graça e ter seus pecados perdoados. Então, cara, que logo você vá para o céu. Porque se você não tiver um estudo minucioso da palavra, você vai se quebrar lá na frente. Você vai, vez ou outra, você vai pro buraco. Não sei se da comparação eu fui muito feliz. Né? Foi. Não, mas analogia. Não, mas deu pra entender. Seja consciente. Tipo assim, saiba... Cara, eu não, tipo assim, eu acho muito assustador fazer uma coisa que eu não sei se eu tô fazendo certo. No sentido de, dependendo do que, envolve risco de outras pessoas ou qualquer outra circunstância. No meu trabalho, no caso, não. Mas, meu, é muito ruim fazer algo sem saber que eu estou fazendo da forma que precisa ser feito, correndo o risco de ter que fazer de novo. Assim, eu não me sinto confortável. E aí, tipo, a gente tem essa opção de fazer isso na caminhada cristã. Tipo assim, eu posso viver esperando aos trancos e barrancos, ou eu posso viver confiante de que a cada dia eu sou mais parecido com Cristo, porque a cada dia Cristo, por meio da graça, vai me revelando mais coisas. E que outras mais transformações a gente pode viver a partir de uma vida de estudo que a gente consegue enxergar? Os princípios bíblicos, né? Por exemplo, eu mexendo assim na internet, assim, vi um empresário cristão e ele sempre batia na tecla de provérbios. Aí eu pensei assim, pô, já ouvi falar de provérbios, mas não cheguei a procurar ter conhecimento sobre provérbios. E comecei a ler provérbios e eu tava me encaixando em muita coisa. Muita coisa assim que de pai para filho, assim, que foi falado, né? Tipo, os mandamentos e tudo mais. Então eu comecei a ver, pensei, não, a gente tem que, como a gente é cristão, a gente tem que viver o evangelho, a gente tem que seguir o que se tá na Bíblia, né? O manual. E comecei a botar provérbios em prática. E eu posso dizer assim que não estou 100% transformado ainda, né? A gente, na verdade, todo dia é uma transformação. É um processo. Mas desde que eu comecei a ler provérbios e que eu comecei a botar em prática, eu comecei a ver que assim, muita coisa, às vezes, eu tinha atitude errada. Como ele aborda muito sobre o sábio, né? Quando o sábio ele é confrontado, ele permanece calado, ele pega aquilo e transforma em sabedoria para ele não cometer o mesmo erro, né? E já o tolo não, o tolo tu vai discutir com o tolo ele tem que sair na razão, ele vai discutir. E eu tava vendo que muitas vezes eu era o tolo, eu achava que eu era o sábio porque eu tava discutindo e querendo bater de frente, não, mas isso aqui é verdade, é isso. E eu vi que eu tava sendo muito tolo, na verdade, na verdade, eu estava sendo tolo. Então eu pensei, peraí, então se eu quero ser uma pessoa cristã, um sábio, então eu tenho que aprender a permanecer calado e muitas das vezes e absorver aquilo para mim, pensar, não, peraí, ele tá me repreendendo alguma coisa, eu não posso achar ruim, porque se a pessoa tá vendo às vezes não é um defeito, a gente também tem que saber interpretar se a pessoa tá sendo uma pessoa boa e tá te dando um pitch, algo assim sobre se você está errado ou não também, né? Mas absorver aquilo, ver se aquilo realmente é um erro que você está cometendo e você se transformar sobre aquele erro ali para você não tá caindo de novo, né? O que aconteceu é que você deixou de ler a Bíblia e a Bíblia começou a ler você. E é isso que precisa acontecer. A partir do momento que quando eu passo a estudar a Bíblia passa a me ler. E agora ela começa a me condicionar e me direcionar. Né? Antes de passar para o Douglas, olha só. Não, fala depois, eu vou falar a minha acho que é a resposta que a gente dá ao que está escrito na Bíblia, a resposta que o nosso coração dá. Tá? Porque se a gente é indiferente, a gente está dando uma resposta deficiente àquilo que a Bíblia está. Eu tirei essa frase do livro O
John Piper, lendo a Bíblia de modo sobrenatural. Ele já fala isso, que tipo, aqui está o teu coração, a resposta que você vai dar, aquilo que está nas Escrituras, você está honrando a Deus. Não somente entendendo, mas sentindo a Bíblia e vivendo aquilo de coração, aquilo que ela está te passando. Show. Respondendo a tua pergunta, você se frustra muito menos quando você estuda a palavra de Deus. As suas frustrações, elas não, são bem mais comedidas. Por exemplo, uma pessoa que não estuda a Bíblia, quando eu começar a frase dizer buscai, pois primeiro, o reino dos céus e a sua justiça, uma pessoa que não estuda a Bíblia vai dizer assim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma pessoa que não tem contato com a Bíblia. Agora, se eu começar, Mateus capítulo 6, versículo 33, e eu disser assim, ó, buscai, pois primeiro, o reino dos céus e a sua justiça, uma pessoa que estuda a Bíblia vai dizer assim, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, por que eu digo que uma pessoa que não estuda a Bíblia, ela tem muito mais frustração do que uma pessoa que estuda a Bíblia. Por quê? A pessoa que não estudou, ela vai entender, buscar, pois, primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro, ela não sabe o que é justiça e ela não sabe o que é reino. Então, para ela, reino e justiça é vir na igreja todos os dias. E aí ela vai pensar assim, poxa, eu estou vindo na igreja todos os dias e as coisas não estão sendo acrescentadas, não tenho carro, não tenho casa, eu estou sempre ferrado, então eu me frustro comigo mesmo, eu me frustro com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que está falando isso, eu imagino que é a palavra de Deus que está fazendo isso, né? E aí, cara, vem o turbilhão, e aí nós temos uma quantidade infinita de pessoas frustradas com a igreja, frustradas com o evangelho, frustradas com Cristo, frustradas com a igreja, por quê? Aquilo que me disseram que era verdade não está se cumprindo na minha Bíblia, na minha vida, só que você não entendeu o que é justiça, você não entendeu o que é reino. Aí já começa o problema, porque você nunca estudou para entender que reino e justiça tem a ver com vontade de Deus. Enfim, a gente poderia ir muito, muito a fundo a respeito de reino. Vamos deixar bem simples e colocar reino e justiça como a vontade de Deus, ponto. E você colocou como todas e as demais coisas. Que Jesus não falou as demais coisas, ele falou, e estas coisas. Só que você só leu o versículo 33. Como é devocional, você só vai ler o 33. Se fosse estudo, você ia começar lá no versículo 1. Você vai encontrar lá no versículo 25, a partir do versículo 25, 24, que ele vai estar dizendo, olha, olhai para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, e ainda assim, o Pai Celestial cuida dela. Ele vai dizer, olhai para o lírio do campo e veja que eles não semeiam. E eles também não costuram. Porém, eles se vestiram melhor, ou eles estivessem melhor do que Salomão. E aí o que Jesus vem dizendo? Buscai, pois, primeiro o reino dos céus e suas justiças, e essas coisas serão acrescentadas. O que será acrescentado? Comida e roupa. E daí você vai estudar e você vai ver, poxa, cara, Cristo está cuidando de mim, porque eu tenho tido comida, eu tenho tido roupa, eu tenho tido cuidado. Entendeu? Então a gente se frustra bem menos, porque a gente entende. Então uma leitura devocional não vai me trazer o entendimento do que é reino de justiça, e talvez eu não vou entender o que são essas coisas. Então o estudo é começar a ler o primeiro versículo e até o final. Começa de novo, vai até o final. E principalmente, gente, uma dica incrível. Quando você estiver lendo uma porção da palavra, esteja nela. Por exemplo, eu estou lendo Éfeso, cartas aos Efésios. Esteja em Éfeso. Entenda que você está à beira da praia. Entenda que você está numa região extremamente litorânea, numa região, hoje não é mais, mas na época era, quando essa carta foi escrita. Entenda que você está numa região de porto. Então, uma região portuária. Então, eu começo a entender a carta aos Efésios. Então, não é devocional, ok? Devocional, eu posso abrir mão disso. Agora, no estudo, eu estou lendo Éfeso, carta aos Efésios. Poxa, então eu estou agora num ambiente onde tem porto, é um ambiente portuário. Então, quer dizer que tem um monte de gente que está passando por aqui. Tem gente que chega, tem gente que vai. Outra coisa, eu vou descobrir que existem templos ali, que é uma cidade que é extremamente devota. Então, você estar lá, você vai começar a ler a Bíblia com outra perspectiva. Estou em Êxodo. Onde eu estou? Eu estou no deserto. Entende? Mas não, a gente lê o Êxodo sentado na nossa cama, com o ar-condicionadinho ligado. Não que isso seja ruim. Mas se eu estou lendo dentro da perspectiva, cara, eu estou aqui em Êxodo agora. Eu estou colocando o pé na areia.
entende? Cara, se eu sair aqui do lado, tá quente pra caramba, porque não tem nuvem, entende? Quando você começa a ver isso, você vai vendo, cara, uau, cara. É a diferença de ler uma Bíblia de criança, que é extremamente sucinta, com figuras, e aí de ler uma Bíblia de adulto, que é muito mais rica, com muito mais detalhe, com muito mais coisas para ser perceptível. Acho que nessa linha que tu falou, acho que um exemplo muito cristalino que eu tenho, por exemplo, foi o Haggai. Porque, por exemplo, eu estudei administração. Então, na administração a gente estuda liderança, a gente estuda princípios de equipe, de gerir corretamente os recursos que a gente tem. Só que eu sempre estudei isso na ótica e na literatura dos autores da administração. Então, eram os caras que pensaram, que escreveram livros, etc. E aí eu fui para o Haggai, eu estudei esses mesmos princípios, só que totalmente uma perspectiva bíblica. Eu falei, cara, a Bíblia falava isso muito antes que esses caras. E de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais pessoal, de uma maneira muito mais cuidadosa, no sentido de, não pelo resultado, mas pelas pessoas. Então era uma ótica muito mais humana, um Deus relacional. Eu pensei, cara, poxa, como é gostoso estudar um princípio a partir da Escritura, porque ele é sempre mais puro, ele é sempre mais simples, ele é sempre trazendo a ideia, tipo assim, de como Deus observa as coisas. E aí, no Haggai, a gente diz, cara, a Bíblia é muito mais prática do que eu acredito, ela é muito mais aplicável do que eu consigo dimensionar, porque, por exemplo, eu não imaginava até estudar o quanto ela poderia me ensinar a liderar, a gerir meus recursos, questões técnicas, não o espiritual que a gente separa, né? Eu falei, poxa, como a Bíblia é incrível, porque um livro de 2000 anos atrás consegue trazer princípios e ensinamentos para mim que eu consigo usar agora. Ou de caras que estão escrevendo livros agora sobre coisas que a Bíblia já ensina há muito tempo. E para esses caras é como se fosse novo. Eu falei, cara, não, a gente já vê isso há tanto tempo. Isso é algo que pode abrir até uma janela de oportunidade para você falar para um não cristão da Bíblia, para evidenciar a Bíblia. Paulo falou lá para os gregos do Deus Desconhecido, ele tem um livro, eu não esqueci o nome do autor, sobre Cosmovisão, que ele fala que tem que achar um ponto com essa pessoa que você tenha deixa eu achar uma palavra que seja um ponto em comum. E o ponto em comum lá que Paulo achou para os gregos foi o Deus Desconhecido. E isso pode ser um ponto em comum. Entendeu? Então, a gente saber ter vazamento bíblico, conhecer, saber aplicar, pode abrir janela de oportunidade para a gente conseguir ministrar na vida de pessoas que às vezes têm dificuldade de entender que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Assim, de forma que não é errado, mas fica difícil de entender para quem nunca teve um contato com a Bíblia. Acho que a gente conversou muito assim de que estudo é importante, que o estudo é espiritual, que a gente consegue experimentar uma transformação. Acho que a transformação contínua, aquela persistente, ela só acontece através de uma vida disciplinada. Só que a gente não deixou cristalino ainda para a galera como estudar. Todas as disciplinas a gente foi bem prático em algum momento. Eu queria que a gente desse dicas agora, construísse. Assim, a pessoa não estuda a Bíblia, ela ouviu esse podcast, ela ouviu a ministração de sexta-feira e ela chegou à conclusão, não, eu preciso estudar a Escritura. Como que ela começa? Primeiramente, tirando tempo, no mínimo, semanal para isso. Ok, então a gente tem tipo uma rotina, vamos dizer, tem que ter um momento reservado. Que tipo de lugar é esse para ela estudar? Pode ser no shopping? Nem a pau. Procura uma biblioteca. Se é de Blumenau, a biblioteca da FURB está aberta. Top. Qualquer um pode entrar. Isso. Qual que é a característica da biblioteca? Um lugar silencioso, livre o máximo possível de lá, não interferência. precisa ficar naquelas mesas onde estão todos os livros, pode ficar numa salinha fechada, só você lá. Então pra gente organizar aqui, ó, tempo, precisa de tempo, não é 5 minutos. É um tempo de qualidade e aí entenda o melhor tempo que você puder separar para isso. Óbvio que é aquela questão que a gente começou da oração lá. 5 minutos para quem está começando é muito. Mas entenda sempre o que é um bom tempo de qualidade. E o parâmetro por qualquer outra coisa que você vai fazer, o que é um tempo bom. O que é um tempo bom vendo série, e tu vai saber qual que é o parâmetro de um tempo bom estudando. E aí isso é pessoal. Depois a gente tem um lugar silencioso, um lugar que a gente é livre de ruído. Acho que a gente entra muito no tema, tipo assim, é o mesmo critério para estudar, para meditar, para fazer devocional. A condição do ambiente é a mesma. Sozinhos, sem interrupção, livre de distração, celular o mais longe possível.
A gente separou. O estudo pode acontecer em grupos também. Também né? tem essa Tem possibilidade. essa possibilidade. Por exemplo, vamos destinar um final de semana para estudar o livro de Tiago, por exemplo. A gente está pensando até nisso. No próximo mês a gente tem um final de semana de disciplinas. Então é interessante. Você pode combinar com outras pessoas e Todo mundo ter está um naquele método, né? ambiente, está no mesmo propósito. A gente está fazendo nosso PG, junto com um dos meninos que frequenta, a gente está fazendo um discipulado de leitura bíblica. Eu comentei com o Gênesis. Tem um livro que eu encontrei que ele dá diretrizes para fazer esse discipulado. Serve Legal. para pessoas que querem aprofundar o estudo e serve para pessoas que estão começando agora. Entendi. Então tem um método, existem perguntas-chave. Uma vez por semana se reúne, aí vamos ler o livro de João, capítulo 1. Então cada um vai para casa, vai ler o capítulo, vai responder aquelas perguntas e no próximo encontro vai responder Legal. aquelas perguntas. Essa é uma forma de você pode aprofundar o estudo, pessoas que estão numa caminhada há mais tempo, ou quem está começando agora com uma pessoa um pouco mais experiente para Bacana. ter aquele primeiro contato com a Bíblia. É, eu gosto de usar, quando eu vou estudar, o OIE, observação, interpretação e aplicação. Então, o que o texto está fazendo, tipo assim, o que está acontecendo, é contexto, o que está escrito ali, é estas, não é essas, qual que é o prefixo, o sufixo, o predicado, o que está escrito, e aí, o que isso quer dizer. Então, tipo assim, está escrito que não pode raspar o cabelo. Então, beleza, isso é o que está escrito. Está escrito que não pode. Tá, mas por quê? Qual que é a aplicação? Aí é na interpretação. Então qual que é o princípio por trás disso? Então, a questão da glutonaria. Não pode comer excessivamente. Beleza. Qual que é o princípio? O princípio é o excesso. Então, como que eu aplico isso na minha vida? E aí eu gosto sempre de usar esse método, como é a palavra OIA, é fácil, eu memorizei, cara. Observação, interpretação, aplicação. Existem N métodos que tu pode usar para estudar, então acho que a gente pode dar dica, tipo assim, procura métodos, tem N, e o que for mais tranquilo para você, o que se tornar mais natural, utiliza. Qualquer método secular de estudo, ele serve para o método bíblico, né? A diferença é que você está com o escritor do teu lado. Então, acho que essa é melhor. Você tem o Espírito Santo que está ali para interpretar e para conversar contigo. Acho que uma dica para quem vai começar, eu acho que tu resolveu fazer atividade física, você sabe que isso é bom para a tua saúde. Aí você vai ter que fazer de manhã às 6 horas da manhã. Vai ser difícil na primeira, na segunda semana, na terceira, mas aí você vai começar a perceber que vai trazer resultados para você, benéficos. E aí isso vai se estimular mais. Talvez esses 15 primeiros dias vão ser muito doloridos, vão ser muito difíceis, muito custosos, vai te dar sono durante o dia no trabalho. Só que depois isso vai te dar energia no trabalho, você vai ter mais disposição. Eu acho que também dá pra deixar dica, tem referências, né? Por exemplo, eu digo que, tipo assim, eu não desbravo nada. Os cursos que eu faço, as pessoas que eu respeito fazem. Então, por exemplo, eu tenho essa e essa pessoa que são pessoas que eu respeito. E elas fizeram esse curso. Elas foram lá e estudaram isso. Se eu respeito essa pessoa, ela tá me dizendo que aquele curso é bom. Ele tá de acordo com aquilo que eu espero. Então eu vou lá e faço. Por exemplo, o Haggai eu fiz porque o Gessé fez, porque o Aguiar fez, porque vários pastores e pessoas que eu respeitava falaram, poxa, mas se esses caras fizerem, esses caras estão recomendando, é porque isso é bom. Então eu vou lá e faço. Uma dica para quem está começando, então, tenha referências e tenha claro por que essas pessoas são a sua referência. E aí segue a linha que elas seguiram. Leia os livros que elas disseram que é bom, faça os cursos que elas disseram que é bom. E aí, com o tempo, tu vai aprender a filtrar e dizer, não, isso aqui é correto, isso aqui não é correto. Sim. Mas de começo de jornada, siga pessoas experientes, pessoas que são um bom ponto de referência para quê? Para não queimar energia na largada e se frustrar. Então, para começar certo, ainda que mais devagar, mas começa num direcionamento mais correto. Né? Faça estudos temáticos, isso é muito importante, né? Não atirar em estudos a esmo. Eu estou com dificuldade de uma vida, ter uma vida regrada, ou dificuldade comigo mesmo, dificuldade com sofrimento, por exemplo. Cara, faça um estudo sobre Tiago, né? Vá para as cartas de João, a primeira, segunda e terceira carta de João, que vai falar muito a respeito do sofrimento e tal. Entende? Essa é a ideia de fazer estudos temáticos, dentro da necessidade que você está tendo. Né? Eu estou com dificuldade de defender a minha fé. Então, vá para um estudo apologético.
a respeito de fé, a respeito de quem você é. Cara, eu estou com dificuldade de entender quem é Jesus. Então, cara, inicia lá um estudo a respeito do livro de Mateus, né? Entender toda a sua cronologia, de onde que ele veio, quem que ele é, né? A gente vai falar sobre a humanidade de Cristo, entender que ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então, cara, estudos específicos, temáticas a respeito do que você está precisando. Eu não tenho problema nenhum com a volta de Cristo, eu estou bem tranquilo a respeito do tempo vindouro, então não tem por que você ir lá e fazer um estudo sobre Apocalipse, né? Vai ser enfadonho, porque não é a realidade que você está precisando agora. Não, eu estou com dificuldade, eu sou muito neófito, sou cabeça dura, daí vai para Provérbios, entende? Cara, estou precisando amadurecer, estou precisando de conselhos. Cara, faça um estudo a respeito de Provérbios, você pode ler um capítulo por dia, né, cara? Então, essa é uma dica muito importante. Tenha estudos direcionados e temáticos dentro Então, de a uma gente tem que necessidade. gostar mais de estudar, né? Tudo que a gente tem interesse, que a gente precisa, a gente estuda com mais vontade. Exatamente. Um exemplo, eu não lembro agora qual é o nome do aplicativo, mas é da Bíblia. Eu vejo que muita gente tem o mesmo. E o verso. Isso. Que daí tu falou de palavra-chave. Quando eu comecei a criar mais interesse por momentos, assim, tipo, às vezes triste ou... Dependendo do momento, dependendo o dia, como a gente tá, a gente às vezes, tipo, o que será que Deus fala sobre isso? Sobre não desistir? Tu consegue usar, tipo, palavra-chave, assim, de algumas coisas que você já passando no caso, tinha dias, assim, que eu tava pra baixo, pensando, o que será que Deus fala sobre tristeza, sobre ânimo, pra gente ter pro futuro, porque só Deus sabe o que vai vir no nosso futuro, a gente não sabe, então, assim, a gente tem que viver, confiar em Deus e entregar pra Ele. E eu botava a palavra-chave e achava algumas passagens, eu lia aquilo, meditava e pensava assim, não, beleza, Deus está falando isso aqui, então vou esperar em Deus, vou confiar aqui porque a palavra dele é válida, não o que eu quero, porque muitas vezes o que a gente quer não é válido é a validade que Deus quer para a nossa vida. Então, é uma dica, assim, uma indicação de aplicativo, não sei se muita gente tem, mas acho que tem gente que também não conhece, então Sim. é um aplicativo assim que para quem está começando, como foi meu caso, ele me ajudou bastante, assim, foi um pontapé inicial. Bom, gente, a gente falou de o que é, por que serve, o que gera, qual que é o resultado, como faz. Acho que se não convenceu de que estudar é importante, começa de novo, dá um replay aí, porque a gente foi bastante preciso. Então a gente pode ir para as considerações finais e começar pelo Douglas. Douglas, de tudo que a gente conversou, da administração de sexta-feira, se tu pudesse resumir em poucas palavras, assim, o que importa? O que a pessoa precisa levar sobre o estudo? O que tu diria para ela? Cara, eu acho que eu vou ficar com aquela questão que a gente comentou ali, que eu fiz um paralelo com a administração da BIC. Cara, uma das coisas mais extraordinárias que tem quando você está orando, que eu já vivenciei isso, ter uma resposta durante a oração. E você ter isso durante a leitura bíblica também, eu acho que deve ser o foco. E aquilo que o Jonathan falou lá no começo, quanto à autoridade. Se você tem embasamento, se você tem aquele conhecimento, você vai ter autoridade para falar do Evangelho, para falar da Bíblia. E, cara, eu acho que é um dos essenciais, né? A oração, a leitura, o estudo bíblico, profundidade naquilo que você está fazendo. Jonathan, suas considerações para nós? Minhas considerações finais você não entendeu o que você falou, né? Vê de novo, porque o que foi falado aqui, cara, cru, assim, ó, tem que pegar isso aqui e pronto, tá? Na verdade não tá cru não, tá pronto, assim, tipo, a gente... Só faltou alguém desenhando no fundo ali, mas é muito o que o Douglas também falou, né? Agora que ele acabou de falar, assim, não tem muito o que acrescentar do que ele falou, porque o que ele falou já era uma coisa que eu tava pensando em falar, então, assim, eu vou usar o exemplo dele aqui, mas, cara, enfia a cara e vai, assim, é doloroso, que nem ele falou, 5 minutos pra mim também era muito doloroso começar a orar, pra mim 5 minutos pra mim era uma eternidade, e depois de um tempo, meia hora, 1 hora orando, estudando, não era suficiente. Então, assim, tudo tem um começo, né? Tem que ter o pontapé inicial. Então, cara, dá o primeiro passo, se concentra, dá o segundo e, cara, é um negócio que vai te acrescentar muito na vida porque é por experiência própria. Então, olha, é uma transformação incrível e mete a cara. Gessé,
Suas considerações finais. Estude a Bíblia a partir da cruz. Acho que essa é uma essencial. Cruz não significa apenas sofrimento, mas ela significa rendição. E se eu não estiver rendido à palavra de Deus, cara, não vai ter efeito na minha vida. Vai acontecer como os teólogos do século XX. Eles chegaram à seguinte conclusão: estudaram tanto a Bíblia, estudaram, que eles chegaram à conclusão dizendo, de fato, a Bíblia contém a palavra de Deus. E, na verdade, ela não apenas contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é Deus falando conosco. Então, se eu estiver rendido à palavra de Deus, se eu estiver de braços abertos para receber aquilo que está ali, aí isso vai ter transformação na minha vida. Isso vai fazer fluir de dentro para fora a vida. Agora, se eu for ler a Bíblia apenas para eu ter base teológica para discutir com os meus amigos, para ter base para dizer se eu sou calvinista, se eu sou arminiasta, se eu sou pré-tribulacionista, se eu sou pós-tribulacionista, cara, aí a Bíblia vai te dizer que isso é só enfado. Né? Isso vai ser uma canseira, você vai se tornar soberbo, você vai se tornar orgulhoso, e o que de fato ela precisa fazer em você, ela não vai fazer, que é te tornar mais parecido com Cristo. Ele era humilde, ele era simples, ele tinha um entendimento extraordinário a respeito das Escrituras. Então, eu acho que a dica que eu posso dar é isso: ler a palavra do Senhor a partir da cruz, de estar rendido. Então, quando você estiver lendo, você esteja rendido para aquilo que está escrito, entendendo que aquilo precisa ter um efeito sobre você. Você não é senhor sobre aquilo que é senhor sobre a sua vida. Então, aquilo vai trazer transformação para você. Beleza. Bom, não me sobrou muita coisa, mas tentar ser um pouquinho, usar algumas palavras talvez diferentes, eu acho que a gente pode afirmar que a transformação consistente e contínua, ela só vem a partir da disciplina. Nenhum indisciplinado vai viver uma transformação contínua, consistente, progressiva, enquanto ele viver uma vida totalmente atribulada. E as disciplinas são um caminho que me apontam para Jesus. E Jesus é um cara maravilhoso. E qualquer caminho que vai me apontar para mais perto de Jesus, não faz sentido eu não seguir ele. Então, se Jesus é o Salvador, se Jesus é o alvo, se Jesus é o modelo, qualquer coisa que me mostre mais sobre ele é um caminho que deveria me trazer sede, se eu entendo Jesus como um Salvador, como alguém que transforma a minha vida. E eu acho que é isso. A gente precisa ter em mente que se há uma área da nossa vida para ser transformada, só Jesus vai transformar. E as disciplinas são um caminho de Jesus nos transformar. É uma forma de eu dizer para Deus, Deus, eu sei que eu preciso de transformação e eu, através da minha disciplina, eu estou me colocando à sua disposição. Eu acho que é o maior reconhecimento de alguém que reconhece que precisa ser transformado, é alguém que se coloca dia após dia numa rotina, numa disciplina de ser transformado. Alguém que vive aleatoriamente, parece que, ao meu ver, não entendeu o ponto da consciência, o quanto precisa de transformação, que não é um pontinho de vez em quando, aleatoriamente na nossa vida, que vai dar a transformação que a gente precisa para ser o cristão que Deus espera. Então é isso. Muito obrigado, Gessé, Lucas, Jonathan, obrigado, Caliton, que está ali na mesa com a gente. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Então, muito obrigado por estar acompanhando a nossa série, por estar participando com a gente. Compartilha nas nossas redes sociais, marca a gente vai compartilhar a sua compartilhação. Então, divulga para os seus amigos, divulga o nosso podcast, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Cara, se está sendo muito bom para você, não faz sentido você ser uma barragem, segurar isso só para você. Permita que isso flua, isso é um sinal de maturidade, de crescimento, então, e ajuda o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar motivado a estar trazendo esses podcasts para vocês. Porque a gente tinha para hoje. A gente tem nosso sorteio dia 28, né? 28. Dia 28 vai ter o sorteio do livro, da Celebração da Disciplina, então corre lá, compartilha a nossa postagem, marca a gente, marca um amigo, pode marcar quantos amigos quiser, mas marca amigos diferentes ali e compartilha nos stories para que a gente possa saber. Siga as regras certinho, qualquer dúvida pode nos contatar nas nossas redes sociais e não perde a chance
de ganhar esse livro que é fantástico, está transformando a nossa vida e tenho certeza que pode transformar a sua vida também. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você e até mais.